Olá, professor, boa tarde. Esse trabalho ele está sendo feito em dupla por mim, Yara Ferro, e a Fabrini Custódio. Então, eu fiquei responsável pela configuração da máquina virtual e pelo deploy da aplicação. Já a Fabrini, ela contribuiu na organização das etapas do processo e também no desenvolvimento do projeto. Então, tanto esse sistema que eu vou lançar no sistema, que é a API, e o front foi desenvolvido por ela. E eu vou fazer a implantação da aplicação. No caso, eu vou fazer a demonstração agora. Então, a primeira coisa que eu irei fazer é um comando para colocar o back-end em produção, que é esse daqui. No caso, a gente chama ele também de build, né? Fazer o build da API. Então, eu coloco ele para rodar. Deu um determinado erro aqui. Eu vou verificar rapidamente e já volto. Sim, professor, o problema era porque ele não estava reconhecendo o comando, esse profile prod. Ele não estava reconhecendo, então eu tive que colocar aspas duplas no lugar para ele rodar e agora funcionou. Build success, então o build ele foi feito com sucesso. Eu só vou dar uma conferida para ver se não faltou nada. E aí depois agora a gente vai passar pro build do front, que é esse daqui, eu não mencionei. A gente vai utilizar o VirtualBox para poder fazer a implementação do sistema. E o sistema que a gente está utilizando para fazer isso é uma API feita com Quarkus e a linguagem Java e o Angular para o front. O sistema ele é um sistema de eventos que foi desenvolvido e a gente está utilizando ele para ser lançado na outra VM. Agora, professor, eu irei colocar o comando para colocar o front-end também em produção, que é um ngbuild configuration production. Também deu erro. Eu vou verificar rapidamente e logo depois eu volto. Professor, o problema já foi resolvido. A questão era que o BlueGet do Angular, o tamanho dele estava muito restritivo. O BlueGet, no caso, é o tamanho específico que a gente dá para as fontes aqui mesmo do sistema, né? Das letras que a gente utiliza para fazer a formatação do site. Ele estava muito restritivo e é por isso que deu problema. Eu vou colocar de novamente aqui para rodar para fazer o build do front. Foi, acredito que foi. Eu só vou fazer uma mini verificação para não demorar muito o vídeo e aí jazinho eu volto, mas já foi feito. Então, professor, de uma forma resumida, para explicar o que foi feito, é bem aqui. Então, inicialmente foi realizado o processo de geração dos arquivos de produção da aplicação. Então, para o back-end desenvolvido com Quarkus, foi utilizado o comando ./mvlw package
e esses outros traço diz que testes de quarkus.profile prod. Então esse comando ele compila a aplicação e ele gera os arquivos necessários para execução em ambiente de produção e ele ignora a execução dos testes automatizados durante o processo de build. Então, ao final, os arquivos eles são gerados na pasta target /quarkus-app. E em seguida foi realizado o build do front-end. Foi realizado o build do front-end, desenvolvido em Angular através do comando ngbuild configuration production. Então, esse comando ele gera uma versão otimizada da aplicação para produção, realizando minificações dos arquivos e otimização de recursos e criação da pasta dist, que contém os arquivos estáticos que serão disponibilizados aos usuários. Então a gente já fez o build tanto do back quanto do front. Esses daqui são uns erros que deu durante a tentativa de produção, mas que foi resolvido, como o senhor pode observar. Agora que o build do back-end e do front-end foi concluído, eu vou copiar os arquivos para a máquina virtual Ubuntu Server, que será utilizada como servidor da aplicação. Então, aqui primeiro, professor, eu estou copiando os arquivos do back-end para a pasta back-end da máquina virtual. Eu estou pegando esse código aqui, eu já deixei preparado. Então, esse é scp-r target /quarkus -app /iara. Esse aqui é o meu... Aqui nesse comando tá o nome do meu usuário, que está bem... Só um momento. É porque a máquina agora está desligada, mas mais pra frente o senhor vai ver quando eu iniciar a tela do Ubuntu Server, que é o nome do meu servidor. Não do meu servidor, mas o nome do meu usuário que aparece no terminal do Ubuntu Server. Deixa eu voltar aqui novamente. Aqui é o IP da minha máquina virtual. Aqui é o nome da pasta onde o arquivo ele será copiado. No caso, onde ele será colocado. Eu só vou fazer uma mini verificação aqui para ver se deu tudo certo e eu já volto. Eu descobri o que tinha dado errado e deu errado porque eu não tinha iniciado a minha VM. Agora ela está iniciada. Tá vendo aqui? Eu não tinha iniciado ela, foi um erro meu. Na verdade, eu nem sabia que ela tinha que estar executando, foi uma ignorância minha. Agora ele está pedindo a senha. Acabei de digitar a senha. Ok, eu acho que deu tudo certo. Sim, deu. O problema era esse mesmo, professor. Não tava
a VM não estava rodando e por isso ele não tinha conseguido fazer a conexão. Agora, eu vou colocar o comando que, no caso assim, né, eu estou copiando as chaves JWT que serão utilizadas pela aplicação para a autenticação dos usuários. Aqui eu vou colocar para rodar. Tem outro problema. Eu vou fazer uma verificação rapidamente. Então, professor, eu acho que o que estava dando errado era porque o caminho não estava correto, da pasta token, né? O caminho que eles não estava sendo localizado e agora vamos ver se funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá pedindo aqui a senha. Coloquei a senha errada. 1, 2. Vou fazer uma mini verificação, professor, mas eu acredito que deu certo. Rapidamente eu volto. Tudo certo, professor. Só fui fazer uma confirmação. Então, nessa parte aqui a gente copiou as chaves JWT e elas vão sendo utilizadas pela aplicação para a autenticação dos usuários. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no front, que é isso daqui, que é a tela. Ela é bonita no monitor, no navegador, professor. Aqui a barra de menu tá maior do que deveria. E eu vou colocar o comando, que é para poder copiar, no caso, os arquivos do front para a pasta front-end da máquina virtual. Então, vamos ver se funciona. Tá pedindo a senha. 1, 2, 3. Funcionou, professor? Como é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de comando, não vou mentir, aí eu sempre tô fazendo a verificação se tudo ocorreu corretamente. Então, como às vezes demora um pouco para mim ter certeza, aí eu sempre tô fazendo as pausas do vídeo. Eu confirmei, professor, verifiquei, deu tudo certo. Então, com tudo isso que foi feito, tanto é, da copiação dos arquivos do back-end quanto do front para outra VM, no caso assim, né? Com isso, todos os arquivos necessários para a gente poder executar a aplicação, elas já estão disponíveis no servidor Ubuntu. Então, isso permite seguir para as próximas etapas da configuração e execução do sistema. No caso, de uma forma bem resumida, meio que fizemos uma cópia, copiamos o tanto front quanto back para uma pasta que já foi para uma pasta para pastas respectivas nas VMs, na VM no caso, que é essa daqui. E aí eu utilizei o IP desta VM aqui para os arquivos serem mandados para cá. Eu sou péssima na explicação. Ok, professor, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer a transferência da cópia do front-end para o Ubuntu Server. E agora, professor, eu irei fazer a instalação do Java no meu. Não, não é mais ou menos assim, calma. Eu vou entrar aqui no. Esqueci que eu. Enfim.
Agora, professor, eu vou realizar a instalação do Java 17 no Ubuntu Server. Só um momento. Irei. Ok, professor, problema resolvido. Então agora eu vou fazer a instalação do Java 17 aqui na minha máquina, no Ubuntu Server. Então eu mando sudo apt update. Tá pedindo a senha. No caso, esse comando, ele atualiza a lista de pacotes do Ubuntu para garantir que as instalações elas utilizem as versões mais recentes disponíveis. Vou ter que esperar um pouco para fazer a instalação. Professor, como eu acho que isso vai demorar um pouco, eu vou colocar logo depois o comando para instalar o Java verificar a versão do Java. E aí logo depois eu volto para mostrar para o senhor já tudo instalado. Lembrando que eu não estou achando o cursor. E eu acabei de fazer também, professor, aqui a instalação do Java. No caso, o comando que instala o Java 17, que é necessário para poder fazer a execução da aplicação Quarkus. Eu deveria ter gravado eu colocando os comandos, porque percebi que não tem como eu esqueci que não tem como você controlar a tela aqui do Ubuntu Server, que é o terminal. E aí, logo depois que ele estiver instalado, eu vou colocar o comando só para ver a versão do Java, que é o comando Java espaço traço version, para verificar se o Java ele foi instalado com sucesso. E logo depois eu vou fazer a instalação do PostgreSQL. Espera um pouco. Então, professor, tinha dado um certo problema na instalação do Java, porque. Deixa eu ver se tá mostrando o áudio. Tá mostrando. Ok. Tava tendo um certo problema na instalação do Java, porque estava demorando muito, mas aqui, como a gente pode ver, já, o Java ele já foi instalado. Graças a Deus deu tudo certo. Como aqui eu já coloquei Java version, né, para ver a versão do Java, que consta que tá tudo funcionando. Agora eu vou fazer a instalação do PostgreSQL, que é o do banco de dados. Então, ele será utilizado como banco de dados da aplicação. Então, o comando que eu vou colocar é sudo apt install. Deixa eu ver se está certo. Tá. Sudo apt install PostgreSQL. Sudo apt install PostgreSQL. PostgreSQL compre traço. Não, espera, tem que dar um espaço aqui, é para concordar com tudo com todas as partes. Então, esse comando, ele vai fazer a instalação do PostgreSQL no sistema. Deixa eu só conferir se não tá faltando nenhum comando install. No caso, se eu escrever alguma coisa errada, não escrevi. Então, tá pedindo a senha. Eu tô com medo dele demorar um pouco, professor, então eu vou pausar aqui rapidamente
e já logo volto. Professor, deu tudo certo. Deu tudo certo. É a instalação. Agora, agora eu vou fazer. No caso aqui, o PostgreSQL, ele deu tudo certo. Agora eu vou fazer. No caso, agora eu vou fazer a iniciação do PostgreSQL. E aí eu vou colocar esse comando aqui. Sudo system cti. Não cti, ctl. Sudo system ctl. Start PostgreSQL. Sudo system ctl start PostgreSQL. Esse comando ele vai fazer a iniciação do serviço no Postgre. Tô pedindo a senha. O quê? Ah, já iniciou. Agora eu vou colocar um comando que configura o PostgreSQL para iniciar automaticamente quando o servidor ele for ligado, que vai ser sudo system ctl enable sudo system ctl enable PostgreSQL. Deixa eu só fazer uma confirmação aqui. Sudo system ctl enable PostgreSQL. Então, toda vez que eu iniciar o servidor, toda vez que eu ligar o servidor, o Postgre ele vai ser iniciado automaticamente. Professor, vou dar só uma pausa aqui para me fazer a verificação desse comando. Professor, o comando significa que deu tudo certo. Agora o PostgreSQL ele será iniciado toda vez que eu ligar o servidor. Eu estou fazendo essas verificações porque é a primeira vez que eu utilizo esses comandos no terminal do Ubuntu. Então, por isso que eu sempre faço a verificação se tudo está correndo bem. Então, por isso que a explicação pode estar um pouco demorada. Ok? Deixa eu ver já o comando. Agora, eu vou colocar um comando que se chama sudo o PostgreSQL, que ele vai permitir acessar o terminal administrativo do PostgreSQL. Sudo espaço o PostgreSQL. Sudo o PostgreSQL. Entrou. Então, agora eu acessei o terminal administrativo do PostgreSQL e agora eu vou colocar um comando que é para criar a tabela eventos, que é... Exato. Create database. Que é para se conectar com a API. Create database eventos. Vixe. Vou fazer só uma mini verificação aqui, professor. Já volto. Professor, eu consegui criar o banco de dados eventos
como o senhor pode ver que nesses comandos, eu tive uma certa dificuldade, porque quando eu aperto na tecla do ponto e vírgula para poder finalizar o comando, acaba não aparecendo, sabe? Por exemplo, sempre que eu aperto na tecla ponto e vírgula, aparece essa barra aqui. Então, eu tive que utilizar outras fórmulas para poder finalizar o comando. Então, eu estava procurando como fazer isso. Aí já foi finalizado, o banco de dados já foi criado, a tabela já foi. O banco de dados já foi feito. Um banco de dados chamado eventos, ele que vai ser utilizado para aplicação. Agora eu vou colocar um comando. Meu Deus, qual foi? Para poder sair aqui do banco de dados. Não do banco de dados, né? Para sair do terminal do PostgreSQL. Ok. Agora, professor, eu irei fazer a instalação e a configuração do Nginx. Eu acho que é assim que se fala, né? Agora eu vou instalar e fazer a configuração dele. Então, agora eu vou colocar esse comando aqui. Só um momento. Sudo apt install Nginx. Faço Y. Esse comando, ele está fazendo a instalação do servidor web Nginx. Nossa, essa vez está bem rápido. Graças a Deus. Graças a Deus, eu achei que ia demorar bastante. Agora, depois de fazer a instalação, eu vou te colocar o comando que é para iniciar o serviço do Nginx, que é sudo systemctl, sudo systemctl start Nginx. Sudo systemctl start Nginx. Esse comando ele vai iniciar o serviço do Nginx. Vou apertar em Enter. Jesus. Ai, já iniciou. Deixa eu ver se não falta nada. Não. Vou dar uma pausa, professor, rapidamente, só para fazer uma pequena verificação aqui. Ok, professor. Tá tudo certo. Tá tudo certo até o momento. Agora eu vou colocar o comando que ele vai configurar o Nginx para iniciar automaticamente junto com o sistema operacional, que vai ser o sudo systemctl enable Nginx. Sudo systemctl enable Nginx. Tá certo. Então, ele vai configurar o Nginx para, nem eu já falei, né, para iniciar automaticamente junto com o sistema operacional. Agora, ok, agora eu vou colocar um comando que vai abrir o arquivo de configuração padrão do Nginx para fazer a edição. Então, professor, no caso, nessa parte, eu vou tentar colar a configuração que vai ser responsável por disponibilizar tanto o Angular e encaminhar as requisições para o back-end Java. Só um momento. Que vai ser sudo nano. Eita. Não, não é esse aqui. Não. Eita.
Nano, não, tem que dar um espaço. Não, aqui. Nano, EPC, Nginx, available, default. Nginx sites available default. Uou. Eu vou dar uma mini pausa novamente aqui, professor. E jazinha eu volto. Então, professor, eu abri o arquivo de configuração padrão do Nginx para fazer a edição. E aí, aqui nesse arquivo, eu defini como o Nginx ele deve se comportar. Então, então aqui eu estou indicando onde está o front-end da aplicação e para onde as requisições da API devem ser encaminhadas. Então, aqui Então, nessa configuração aqui, eu estou informando ao Nginx que os arquivos do front-end Angular estão na pasta front-end. E também eu estou configurando o encaminhamento das requisições da API para a aplicação Java que estão rodando na porta 8080. Então, agora aqui eu vou salvar. Apertar, acho que Ctrl O, Enter e Ctrl X. Agora eu vou executar o comando que vai colocar ali para rodar, que é o sudo nginx -t. No caso, assim, né, não é nem executar, eu vou validar a configuração do nginx para verificar se não existe nenhum erro da sintaxe antes de aplicar as alterações. Ok. Deu tudo certo, então agora. Então, assim, ok. Só vou dar uma pausa aqui rapidão para mim fazer a verificação dos comandos. Ok, professor. Aqui no caso, o teste ele foi concluído com sucesso, então a configuração ela está correta. Então agora eu vou reiniciar o Nginx para aplicar as alterações realizadas. Então agora eu vou executar o comando sudo systemctl sudo systemctl restart Nginx. Sudo systemctl restart Nginx. Então, com esse comando, o Nginx, eu ainda tenho dificuldade de falar o nome, Nginx é reiniciado e ele passa a utilizar a nova configuração que foi definida para o front-end e para a API. Então, pronto. Agora que o Nginx ele já está configurado, professor, eu vou iniciar o back-end da aplicação.
Então, para isso, primeiro acesso à pasta onde os arquivos do projeto eles foram copiados para o servidor. Então, eu vou executar esse comando, que é o home, área, que é o nome do meu usuário, back-end, home área back-end. Agora, professor, eu vou configurar as variáveis de ambiente que a aplicação precisa para funcionar. Então, como as informações de conexão com o banco de dados e as chaves de autenticação. Então, agora eu vou executá-las uma por uma. Export. Export. DB. Username. Post. Gris. Rápida. Continuando, professor, depois que eu defino o usuário do banco de dados, eu vou definir a senha de acesso ao banco. Então, vai ser export db password, db password, recebe 6. db username, db password. Gris. Tô verificando se eu escrevi tudo corretamente para não dar problema mais tarde. Gris, graças a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou definir o endereço de conexão com o banco de dados. Então, vai ser export db url jdbc jdbc gri sql export db url jdbc PostgreSQL, 2 pontos, barra, barra, localhost, meu Deus, localhost, backend, export, tá. Eu tô repetindo novamente, professor, para mim ter certeza de que eu coloquei todos os comandos corretamente. Então, PostgreSQL, localhost. Tá, agora o número que vai ser 5432. 5432 barra eventos, que é o nome da tabela. JDBC, PostgreSQL. Tá, deu certo. Agora eu carrego a chave pública utilizada na autenticação. Vai ser export JWT public key JWT public key. Professor. Vou deixar assim mesmo. Vou colocar tudo mesmo. Pessoal, vou dar uma pausa aqui para me colocar o resto dos comandos, porque senão vai ficar bem mais demorado. E logo... Comandos digitados, professor, então, de uma forma resumida,
Eu defini o usuário do banco de dados, que foi exportdb username Postgres. Eu, def- eu defini a senha de acesso, que é o 23456. E eu também defini o endereço de conexão com o banco de dados. Eu não estou passando o mouse por cima de cada parte do código porque o cursor ele não mouse, né? O cursor ele não aparece. Esses outros comandos que apareceram aqui foi porque eu não estava colocando o caminho certo dos arquivos onde continha um token. Então eu tive que pesquisar em qual pasta, qual era o caminho correto para eu poder colocar de forma correta aqui nessa parte aqui de baixo, que é token barra. Aí depois de que eu defino o endereço de conexão com o banco de dados, eu carrego a chave pública utilizada na autenticação, que é esse aqui, export JWT public key. Public key é cat token barra token public key, PEN, e a chave privada. No caso, eu carrego a chave privada utilizada na autenticação, que é JWT private traço key, cat token barra private key. Ponto pen. Esse é porque deu errado, porque eu não coloquei o nome completo, que é privatekey.pen. E depois eu configuro a origem permitida para acessar a API. E aí eu vou dar o Enter aqui. Agora, por último, eu vou colocar este comando, que é Java, já. No caso assim, né, eu vou iniciar a aplicação Quarkus. Então, se tudo estiver configurado corretamente, o backend ficará disponível para receber requisição. Então, vai ser Java, já, Quarkus, traço run, ponto, já. Java, traço já, Quarkus, ponto, já. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Pessoal, eu vou fazer uma confirma aqui rapidamente, depois eu volto. Então, agora, professor, eu vou executar o arquivo quarkus-run.jar, que é o responsável por iniciar o back-end da aplicação. Como as configurações já foram definidas anteriormente, a aplicação deve iniciar e se conectar ao banco de dados normalmente. Esses tanto de comando que apareceram aqui agora na tela era porque tinha dado errado quando eu já coloquei esse comando, né, para poder fazer a conexão, porque não estava na camada certa, no arquivo certo. Aí eu fiz cd quarks-app, que é para mim poder entrar na camada correta. Aí agora eu entrei, agora eu vou dar o enter. Ih, meu Deus. Um, é... Postgres. A gente deu um errinho aqui, professor. Eu vou voltar aqui rapidão novamente. Professor, o negócio aqui da rotação do código deu errado porque quando eu criei o banco, eu criei apenas o banco e acabou que no momento eu defini a senha do usuário Postgre e é por isso que deu esse problema. Então aqui eu já entrei para poder fazer a alteração, para poder fazer a alteração da senha. E agora eu vou reiniciar o PostgreSQL. Ok? Então vou utilizar sudo systemctl restart
start, post, gri, SQL. Essa quarta. Sudo system, ctl, research, postgre, SQL. Tá. Reiniciou. Agora eu vou fazer novamente, vou colocar novamente o comando, que é Java, já, vixe, eu vou ter que configurar novamente as variáveis. Só um momento, professor. Para o professor voltando aqui novamente, tinha dado erro porque a senha do banco de dados não. Eu não tinha definido a senha do banco de dados quando eu criei o banco de dados, eu não defini a senha e agora eu defini. Eu repeti novamente os mesmos comandos e agora eu vou apertar Enter. Eu vou verificar o que deu aqui e depois eu volto, professor. Ok, professor, eu consegui fazer com que o Quarkus rodasse, só que aí, quando eu fui fazer o teste no navegador, alguma coisa está impedindo o Nginx de acessar o front. Então eu coloquei esse comando aqui, que é comod 75/home/yara, para ver se é permitido o acesso. Agora eu vou colocar de novo aqui os comandos para fazer o Quarkus rodar. Isso. Que eu estou definindo as variáveis. Password. Public key. Falta o private key agora. Falta o cores também. Agora eu vou entrar no CD Quarkus app e aqui nele eu vou colocar o comando para rodar. Aparentemente foi, professor. Eu vou. Pausa aqui, só para mim verificar o endereço, que no caso é o IP da minha máquina. Professor, então, eu consegui fazer com que a API ela funcionasse, ela está funcionando sim, mas quando eu vou aqui no terminal e eu coloco a porta para poder tentar rodar o front, acaba não indo. Tem alguma coisa que está meio que impedindo que o arquivo ele apareça, o projeto ele apareça, no caso o front. E sendo, mas assim, eu mexi em
os arquivos que tinha, coloquei vários comandos, não funcionou. Não é um erro 500, é um erro 43, 403. Então, é isso. Não consegui mostrar parte do projeto rodando aqui no navegador, mas de resto, tudo está funcionando. É isso, professor. Muito obrigada.